Oi, gente! Boa noite! Começando o primeiro capítulo da segunda temporada do Tools for Life, nosso grupinho de estudos online gratuito, que a gente tem muita alegria de compartilhar com vocês, eu e minha irmã, Kelly Jabur. Já vou ver se ela tá aqui para chamar ela. Vamos chegando. Estão animados para o nosso primeiro capítulo? Esse livro é tão interessante, né, gente? Me digam aí quem já tá lendo, o que estão achando, em que capítulo vocês estão. Eu já falei aqui, eu tô no 7º capítulo, né? Mas eu dei uma pausa, eu parei um pouquinho e tô voltando pra gente continuar juntos. Então, eu não vou ler adiante a partir do 7º capítulo pra gente chegar lá junto. Aí, por enquanto, eu tô lendo esse outro aqui. Que depois eu falo desse outro livro. Oi, gente, quanta gente, boa noite. Deixa eu ver se a minha irmã já entrou. Estou no 6º capítulo, ó, que bom, hein, Sila? Que legal. O livro é Como Se Tornar Sobrenatural, Dr. Joe Dispenza, para quem não tá sabendo. Ó, a Tati tá amando o livro. Qual o nome do título? Como Se Tornar Sobrenatural, tá? A live vai ficar salva e eu vou colocar o nome do livro. Esse é o primeiro capítulo da segunda temporada. Eu tô esperando a minha irmã entrar pra gente começar. 7:02, sábado friozinho gostoso pra gente fazer leitura, pra gente aprender juntas. Oi, mãe. Oi, Jean, Tereza. Quero aproveitar e dizer que as pessoas que foram premiadas na temporada passada, essa semana vai chegar o presentinho de vocês, ou pelo menos vai ser enviado, tá? E provavelmente vai chegar na mesma semana. A gente vai entrar em contato. Já pegamos endereços de vocês, agora falta só enviar. Espero que vocês gostem. Kelly entrou, deixa eu chamá-la aqui. Quem mais está lendo o livro? Jaque Yoga. Que legal, já está lendo. Oi, Kel. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Nil? Tudo bem, tudo ótimo. E aí? Estava conversando com o pessoal aqui, vendo quem já está lendo. Ó, a Marina Cortini já estava ansiosa para começar esse livro. Que A Sila também bom. Estão animada. gostando? A Andréia lendo. Estou lendo, terminei o primeiro capítulo. Que bom. Então, tá todo mundo já lendo e o pessoal tá gostando, não tem como não gostar. E eu vou falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai aprender nesse livro nessa temporada. Como o livro é grande, né? A gente não vai falar tudo, exatamente tudo que está no livro. Esse grupinho de estudos é mais para a gente reforçar, ressaltar as partes mais importantes, os aprendizados mais fundamentais para, de fato, a gente conseguir mudar a nossa vida para melhor. Que a ideia é essa, é a gente se tornar sobrenatural. Que a gente fica vivendo muito na zona de conforto, a gente fica vivendo alguns vícios emocionais que a gente nem se dá conta e a nossa vida fica um pouco estagnada. E a ideia é justamente romper com esses vícios, se tornar consciente desses processos que a gente passa e conseguir fazer novas conexões neurais positivas e intencionais, ou seja, pegar as rédeas da nossa vida. Ao invés da gente ser vítima da nossa vida, as coisas simplesmente acontecerem e a gente vai virando alguma coisa que a gente nem percebe o que a gente vai virando, a gente vai falar, peraí, não é assim não. Eu vou virar o que eu quiser. Eu vou colocar, direcionar minha vida para onde eu quiser, para atingir os meus objetivos. E aí sim a gente vai ter uma vida mais proveitosa. Não vai passar a vida e a gente vai falar, o que eu fiz na minha vida? Nem vi o que aconteceu. Não, a gente vai ver tudo, tá? Então a ideia é essa. Aí eu vou ler aqui o resuminho que o próprio Dr. Joe Dispenza faz na introdução do livro. Essa live é mais introdutória, a gente vai entrar um pouquinho no primeiro e no segundo capítulo. E a gente vai avisar para vocês também qual vai ser o próximo capítulo, para vocês irem acompanhando. Como a gente não vai ler certinho aqui no grupinho, página por página, né, Kel? A gente vai avisando. Uhum. No próximo episódio a gente vai falar, vai entrar mais nesse assunto, Focar naquele mais, assunto né? do capítulo 2. E aí vocês vão se Uhum. situando e a gente vai se encontrando nesse caminho, tá? Sim, Tá isso gostando, mesmo. Kel?
Eu tô adorando. E vocês, gente? Quero saber depois deles. É até bom também, na verdade, para a gente ir trocando, né? Se as pessoas tiverem dúvidas e tal. Mas eu tô achando interessante porque está muito em alinhamento com o que a gente vem falando da profecia celestina, para quem frequenta o Quinta Zen, né? A questão do pensamento mesmo, como influencia a nossa realidade. Aquela história, né? De que o pensamento, o sentimento cria a nossa realidade. Mas enfim, lê o resuminho e aí eu vou comentando. A gente vai comentando. E quem tiver alguma dúvida, Exatamente. depois a gente vai trocando também, né? Porque Esse como é um é livrinho mais tipo. complexo, de repente alguém pode querer tirar alguma dúvida e tal. Mas é bom para eles verem que não é papo hippie, papo místico só, né? Que é realmente uma realidade que hoje a ciência já consegue comprovar e embasar. Isso que eu acho interessante, né? Que tem fundamentos realmente das neurociências aí para toda essa questão, né? Da lei da atração, da física quântica. Então eu estou achando assim muito legal nesse sentido, né? Exatamente. Exatamente. E a profecia celestina tem mais aquelas teorias básicas. Esse dá um embasamento científico por trás daquilo que a gente conversou Exato. na profecia celestina. Sim. Então, é muito interessante ver os estudos atuais das neurociências, Uhum. das ciências de uma forma geral, embasando tudo isso que já foi dito lá na Profecia Celestina, lá atrás, né? Então, são estudos atualíssimos. É um livro um pouco mais técnico, mas, gente, é muito importante a gente entender como é que acontece dentro da gente o que a gente é. Entendeu? Assim, você não precisa decorar e saber explicar, mas se você entender o que acontece, vai ficar muito mais fácil de você ter autonomia, entendeu? Então tem uma parte mais assim, mais científica, né, Kel? Que às vezes tem Uhum. gente que não Sim. gosta. Eu acho que a maioria gosta, porque é muito interessante. Mas tem gente que não é muito chegada. Então essa parte, tenta só entender e fala, caramba, Sim. acontece um processo mais ou menos assim. Porque vai ficar mais fácil de você conseguir mudar depois o que você quer. E como a Sila estava dizendo aqui, tem várias meditações ao longo do livro, vários Sim. exercícios que nos ajudam a Exatamente. praticar. É. E ele conta também, eu que já estou mais lá na frente, né? Estou no 7º capítulo e já dei uma folhada até o final, porque eu não me aguento. Mas ele conta também vários casos de pessoas que seguiram o que ele ensina nos grupos de estudo dele, presenciais, inclusive. E, gente, são muitos casos de cura surreais. E ele diz aqui que esse livro é para quem quer dar um upgrade na vida, quem quer mudar a vida para estar na sua melhor versão e para quem quer se curar. É para as duas opções. Exatamente. Muitas pessoas procuram o Dr. Joe Dispenza com doenças incuráveis, com problemas de depressão, problemas emocionais gravíssimas. E ele tem resultados surpreendentes. No final do livro, quem já está lendo sabe que ele mostra várias fotos e gráficos dos estudos que ele faz junto de Uhum. outras instituições médicas, inclusive, onde eles medem as frequências cerebrais, onde eles medem a coerência e a frequência do coração. É demais, gente. Eu só quero dar um spoiler de que, na minha opinião, eu estou só no 7º capítulo, mas o 3, o 4 e o 5 são os meus preferidos, tá? Só um spoiler. Ah, legal. Então vamos lá, vamos começar esse resuminho. O que esse livro contém? No primeiro capítulo, ele conta 3 histórias de pessoas que oferecem uma compreensão básica do que significa tornar-se sobrenatural. Então, você que já está com o livro aí, a gente não vai contar as histórias, a gente vai entrar mais no 2º capítulo, que é quando ele começa a prática mesmo. Porque essas Uhum. histórias são interessantíssimas para a gente ler, mas o que aconteceu com essas pessoas vai ser explicado tecnicamente ao longo do livro. Então, a gente não trouxe essas histórias, a gente preferiu chegar logo no primeiro ensinamento dele, que começa no capítulo 2. Tá? Mas olha aqui, ó, Uhum. aquilo que eu estava falando. Esse livro é tanto sobre aspectos místicos quanto sobre cura e criação de novas oportunidades na vida. Então, tanto as pessoas que estão interessadas na cura, quanto as pessoas que estão apenas interessadas em novas oportunidades. Quem não tá, né? Eu, pelo menos, tô nessa aqui. A gente quer os dois. Porque ninguém tem a saúde Uhum. 100% perfeita. Muitas pessoas têm até problemas graves. Então, a gente está sempre em busca de cura. Saúde perfeita, saúde plena, plenitude, bem-estar. Isso a gente sempre quer. E também a gente quer estar na nossa melhor versão, né? E aí ele conta uma experiência que ele teve com a glândula pineal, que é uma coisa que ele vai especificar num capítulo só sobre isso. Então, a gente não vai contar essas histórias, mas você que está com o livro, leia, porque são muito interessantes. Uma das histórias acontece com ele, a outra é uma paciente dele. Aí, o capítulo 2
ele fala que uma vez que todos os potenciais da quinta dimensão, conhecida como quantum, ou campo unificado, existem no eterno momento presente, a única maneira de você criar uma nova vida, curar o corpo ou mudar o seu futuro previsível é ir além de si mesmo. Para a gente ir além da gente mesmo, é o que a gente vai falar hoje. A gente precisa se conhecer, entender os processos que acontecem dentro da gente, tanto com a nossa genética quanto os nossos processos neurais que estão dirigindo o nosso corpo. Aqui é um sistema central que está dirigindo, é como se fosse a cabine do avião, né, Kel? Sim. O que acontece no nosso cérebro. Então a gente vai explicar, a gente vai entrar nesse assunto hoje para a gente se entender melhor. E a partir desse entendimento a gente consegue se modificar. A gente consegue entender o que acontece para fazer as mudanças que a gente quer. Aí, vou continuar aqui rapidinho, só para dar um gostinho de vocês se empolgarem para ler o livro, tá? Porque eu quero entrar logo na nossa aula de hoje. O capítulo 3 é Introdução ao Mundo Quântico. Gente, a quinta dimensão. Esse capítulo é demais, é de pirar o cabeção. Você fala, uau, caraca, quero ir lá. É incrível. Quando você está no momento presente, entra nesse domínio que existe além dos sentidos, está pronto para criar sua realidade pretendida. Ele diz que é ali, no mundo de todas as possibilidades, nesse quantum, que a gente cria tudo o que a gente quer. E para a gente entrar ali, a gente tem que ir além dos sentidos. A gente não vai olhando, sentindo cheiro, tateando. A gente vai através de uma experiência mística que ele ensina como é que acontece e que está relacionada à nossa glândula pineal. É uma capacidade que a gente tem que a gente não desenvolve. Né? A gente passa aqui na vida sem saber muito sobre a existência disso. Hoje em dia tem até alguns documentários no Netflix falando sobre a glândula pineal. Enfim, é uma coisa mais explorada, mas eu não conheço ninguém que fala assim, estou tendo várias experiências com a minha glândula pineal. Você conhece? Pois não. Exatamente. É da gente poder sair do lugar comum, da gente pensar fora da caixa, da gente sair. Travou. Da gente ir além, né? É sobre a gente ir além da gente algo mesmo. além. Completei a frase gente da poder Kel, porque ela se travou superar. Então, deu uma travadinha aí no seu, né? O meu tá ok, né, gente? Foi o meu? Para mim foi o seu. Acho que agora voltou. Fala então de tá. novo, Kel. Tá, deixa eu falar de novo. Que assim, para a gente se inspirar, né? Esse livro ele vem trazer a gente para consciência total, para a gente realmente aproveitar ao máximo o nosso potencial, o nosso cérebro, a gente pensar fora da caixa, a gente sair do lugar comum, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente sair daquela tendência a ficar ali no lugar comum, né? No conhecido e realmente se permitir ir além, se permitir realmente ultrapassar ali a zona de conforto e se sentir capaz, se sentir realmente merecedor de toda essa potência que o universo nos oferece, né? Que o campo físico, né? O campo quântico aí que ele fala das infinitas possibilidades, é isso, é de você pensar nas coisas que você deseja, nas coisas que você quer, de você estar alinhado ali com a sua alma e se ver capaz de alcançar, de ir além. E aí você, né, aí a gente vai falar sobre tudo isso, de você realmente se visualizar lá, de você usar o seu poder da visualização, de você estar presente no aqui e agora. Então, tudo isso para quem vem frequentando comigo o Quinta Zen, né? Então, assim, de poder realmente entender a força, a potência que tem estar no momento presente, porque senão a gente fica ali só vendido, né, naquele programa automático que a gente vai explicar melhor como é que funciona, né? Que quando a gente vê, a gente está ali sem livre-arbítrio. Então, a gente pegar de volta, a gente tomar a rédea da nossa vida, pegar de volta esse arbítrio de querer ser o nosso melhor, de atingir as nossas metas, de estar vivo ali, de se sentir presente realmente. Exatamente. E não simplesmente repetindo. De verdade, né? Senão a gente fica só dando enter ali num circuito automático que o cérebro se acostumou a fazer, que é isso que a gente vai entrar em mais detalhes agora, né? Exatamente, exatamente. E como ele fala, deixar de ser vítima, né? E tornar criador da nossa própria vida. Aí deixa eu ir logo aqui com esse resumo para a gente entrar no ensino, que eu também já estou ansiosa. O capítulo 4, que eu falei que é maravilhoso, é quando ele ensina a bênção dos centros de energia. Isso aqui, gente, ele diz que é milagroso. Tati, presta atenção, Tati FM. Isso aqui é uma meditação que, inclusive, que você podia fazer. Sim, exatamente. A meditação respectiva ao que a gente estiver lendo. Exato. Né? Eu já pensei nisso, total. Eu super vou fazer uma ligação, né? Porque aí eu vou trazendo o que a gente está estudando aqui
e já me inspiro para fazer o nosso Quinta Zen. Que agora, gente, aliás, nosso Momento Zen, Lil, você não está atualizada, não é mais Quinta Zen, é Momento Zen. Ah, Eu vou é. decidir e anunciar ainda qual será o dia, porque Quinta Zen não está rolando. Tem muito tráfego de live no Insta, eu tô achando que é isso. Então, assim, tanto que Pode hoje, ser, ó, né? né? Porque agora tá normal, é verdade. Sempre, várias vezes está normal, entendeu? E agora, de um tempo para cá, não está mais normal. Então, eu abandonei o Quinta Zen. Agora é Momento Zen. Eu vou definir qual será o dia e o horário e vou anunciar, tá? Vou me Bel, a reprogramar aqui. Sila tá ansiosíssima para você começar a fazer as meditações, porque ela não tá conseguindo Que sozinha, ela tá com dificuldade. bom! E muitas pessoas têm dificuldade. Eu tenho um Sim, amigo que ele sim. falou que já tentou todos os tipos de meditação que existem e ele não consegue também. Então, Exato. algumas pessoas realmente precisam desse auxílio. E fica bem mais fácil quando você guia a pessoa, né? Então, fiquem Sim, ligados aí no claro. Momento Zen que a Kel vai fazer acompanhando o livro, tá? Isso, isso. Vou Legal. pegar os pontos principais e vou levar lá para o nosso Momento Zen, tá? Tá. Aí, ó, capítulo 4 ele ensina a bênção dos centros de energia. Os centros de energia são os nossos chakras e eles que Isso. comandam a nossa saúde, eles que comandam todo o funcionamento do nosso corpo. Isso simplesmente tem o máximo de importância possível. E a gente não sabe Uhum. nada sobre isso, não sabe fazer nada com isso, né? A gente nem entende como é que isso funciona. É, Agora a isso não é gente vai entender. ensinado. Isso não é ensinado, né, na escola. Deveria, né? Começar o Deveria. dia, em vez de só lá cantar o hino da bandeira, sei lá o quê, né? Eu lembro que tinha isso no colégio. Ter um momentinho ali, 5 minutinhos de meditação para reequilibrar seus chakras, pensar Isso. positivo, injetar ali certeza, né? Certeza das coisas boas chegando para você, injetar otimismo, injetar É. gratidão, A né? Mas vamos falar visualização sobre isso. também desses centros Sim, de força, porque o Dr. Joe ele se baseia muito na exato, visualização, porque exato. lá no campo energético, só de você visualizar aquilo já está acontecendo. Isso, Aqui isso. na matéria densa, é que as coisas levam tempo para se manifestarem, para se concretizarem. No plano energético, é instantâneo. Então, Uhum. a gente precisa aprender a visualizar tanto as coisas que a gente quer, quanto o funcionamento do nosso corpo com saúde máxima. A gente vai aprender isso tudo nesse livro. O capítulo 5 que eu falei também, que é o máximo, ele foca nas respirações. Ele ensina uma respiração que permite que você altere a sua energia, envie uma corrente elétrica por seu corpo e crie um campo eletromagnético mais poderoso. Apenas isso. Porque a gente vai entender hoje que nós temos uma assinatura eletromagnética. E as pessoas Sim. sentem isso. Quando a gente chega, as pessoas sentem o que a gente está transmitindo. A gente tem uma força aqui em volta do nosso ser, que você entra numa sala, todo mundo sente, conscientemente ou inconscientemente. Na maior parte das vezes, não é uma coisa que a pessoa fala, senti isso ou aquilo, mas é uma sensação que a gente tem. A gente sente o peso da pessoa, a gente sente a frustração, a tristeza, ou a gente sente a alegria, a empolgação. Então é muito importante a gente definir uma assinatura eletromagnética consciente. A gente Uhum. moldar essa Positiva. positiva e a gente moldar essa nossa assinatura para a gente chegar com a melhor das nossas energias. Que isso vai fazer fluir o Sim. nosso relacionamento amoroso, nosso relacionamento com os amigos, nosso relacionamento com com os familiares, com o trabalho, com tudo, gente. É simplesmente a coisa mais importante que a gente pode ter, é isso, É, entendeu? é. Então, por É a isso que eu falei que o base da capítulo nossa 3 e o realização, 4 né? o 3, o 4 e o 5 são incríveis. É onde a gente dá o primeiro jump, assim, porque eu tô na metade do livro, né? A outra metade ainda não vi, mas realmente são incríveis. Aí, no capítulo 6, peraí que eu pulei aqui, capítulo 5, cadê o capítulo 6, gente? Eu nem pulei. Aqui, no capítulo 6, ele dá exemplo de alunos que se dedicaram às meditações dos capítulos anteriores e às transformações que aconteceram com eles. Ao longo do livro, ele sempre faz isso, é muito legal, porque ele conta casos de histórias que você se identifica, que você vê dificuldades ou êxitos das outras pessoas. É muito interessante. Ele falou, são pessoas comuns que fizeram o incomum. Esse é o capítulo Uhum. 6. Aí no 7, é demais, é o que eu tô. Criar coerência cardíaca. Gente, isso é uma das coisas mais importantes. Por isso que a gente tem taquicardia às vezes, por isso que a gente tem esses desconfortos, porque o nosso cérebro não está em congruência, não está em consonância com o nosso coração.
E quando o que você pensa não é o que você sente, dá tilt, dá zebra, dá um piripaque. E a gente fica essa pessoa doida andando por aí. Então a gente precisa conseguir alcançar essa coerência cardíaca. Ele diz que isso é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde mental, emocional e física. É no capítulo 7 que a gente vai aprender, tá? O capítulo 8 ele ensina duas técnicas, a do caleidoscópio e a do mind movie, eu ainda não aprendi. Aí o capítulo 9 ele ensina meditação caminhando, que é engraçado, porque eu já faço isso de um certo jeito, que ainda não li também esse capítulo, mas quando eu vou caminhar, em alguns momentos eu dou uma meditada. Quando a gente entrar nesse capítulo, eu conto como é que é. É, o que a gente chama de meditação ativa, né? Que tem muito a ver com mindfulness, né? De você estar o tempo inteiro atento em tudo que você está fazendo, você vai prestando atenção no seu pé, vai prestando atenção nas sensações, enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. Eu não sei exatamente como é que é essa meditação dele, vamos ver quando a gente chegar lá. Aí no 11, ele fala pra gente abrir a nossa mente pro que é possível no mundo interdimensional além dos sentidos. São aquelas experiências transcendentais, tão lúcidas e reais, que a gente simplesmente não consegue voltar às atividades normais porque a gente sabe demais. Olha que impactante isso, gente. São coisas tão impressionantes que depois você não consegue voltar assim para a vida normal e ficar normal. Porque agora você já sabe muito. Então tudo começa de fato a mudar na sua vida. Você começa a mudar e, consequentemente, as coisas à sua volta. Olha como é que a gente não vai estar no capítulo 11, hein, gente? Uau! Vamos ficar sinistros. Sinistríssimos. Aí o capítulo 12, ele fala... Ao ultrapassar suas associações com o mundo material, você entra no campo unificado, repleto de infinitas possibilidades, onde existem sistemas biológicos para pegar energia além da vibração da matéria e transformá-la em imagens no cérebro. É aí que entra a glândula pineal. É quando ele vai explicar sobre a importância, funcionamento e as técnicas que ele usa para a gente trabalhar a nossa glândula pineal, que é uma das glândulas mais incríveis do nosso corpo. Todas elas são, né? A gente precisa de todas. Mas a pineal é um mistério, assim, que está sendo descoberto ultimamente, né? Ou pelo menos essas descobertas estão aparecendo para a gente ultimamente. O capítulo 13, ele conta sobre o projeto Coerência, que é um projeto que ele tem de juntar todos esses alunos, todas as pessoas que despertaram para essas informações se unirem, para assim a gente girar o que a gente falou na Profecia Celestina, que é aquela massa crítica, a gente entrar nessa mesma vibração que todas as outras pessoas que leram o livro ou que fizeram os cursos presenciais do Dr. Joe, ainda não li também. E o capítulo 14, ele termina com alguns estudos de casos inusitados sobre experiências místicas impressionantes de pessoas enquanto realizavam essas práticas interiores. Ou seja, ele finaliza com mais histórias mirabolantes e maravilhosas. E é esse o nosso livro, gente. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Eu estou aqui empolgadíssima e muito feliz pela oportunidade de trazer esses conhecimentos para vocês, porque eu tenho certeza que a nossa vida é uma agora e vai ser outra no final dessa temporada, tá? Então vamos juntos, soltem os fogos, rufem os tambores, vamos começar. Então, Kel, começa aí a introdução que você preparou pra gente. Como eu já disse, a gente não vai ler o capítulo 1, onde ele conta aquelas histórias. A gente vai direto pro capítulo 2, que é o primeiro ensinamento prático do livro. Bom, basicamente eu queria falar sobre a gente se conscientizar como é que a nossa vida é muito moldada em termos de hábitos, né? Ele fala muito sobre essa questão de que o seu passado acaba se tornando o seu futuro, porque a gente fica preso ali no modelo de um dia, de uma rotina que você acabou criando e que você vai repetindo aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, isso se torna um hábito. Um hábito é exatamente um conjunto de pensamentos, comportamentos e emoções, porque cada pensamento gera uma emoção, né? Então, assim, a gente acorda, você dorme já normalmente do mesmo lado, já acorda, já tem um hábitozinho ali de repente, olhar seu celular, ver seu WhatsApp, escovar o dente com um lado da mão, né? Tomar o café naquela sua xícara que você gosta, tomar normalmente o mesmo café da manhã que você gosta, e aí você olha suas redes sociais, e depois você vai para o seu trabalho, e aí normalmente para o seu trabalho você faz o mesmo caminho, a mesma rota, encontra as mesmas pessoas, enfim, ele vai falando sobre quanto a gente fica preso nesse mesmo, mais do mesmo, o quanto a gente fica preso no conhecido, o quanto a gente
isso gera o quê? Isso gera que o nosso corpo fique no piloto automático, né? Então a gente vai gerando uma série de programas, o nosso corpo ele fica viciado em se basear em programas automáticos, em que você não usa mais a sua mente, a sua intenção, o seu livre-arbítrio. Você fica, sabe, você nem se dá conta. Você vai fazendo aquilo, você nem se dá conta. Ah, peraí, já tomei o café ou não? Não, café não, que a gente até lembra do café, porque o café é gostoso, né? Eu, pelo menos, sou bem viciadinha no meu café, então, assim, eu adoro café. Mas, assim, às vezes fica assim, nossa, já fiz isso ou não? Já tomei o floral ou um remédio que você tem que tomar, uma vitamina? Já tomei ou não? Porque você tá tão automático, você vai, toma seu café, toma suas vitaminas, toma seu sei lá o quê, né? Que às vezes você até esquece, nossa, já fiz isso ou não? Porque você tá indo no piloto automático. Todo mundo se identifica com isso? Né? É muito assim, né? Que a gente vai acordando e começando o nosso dia. Então, assim, ele fala que isso gera um hábito negativo de ficar muito no piloto automático e se desligar do momento presente. Você vai tendo os mesmos pensamentos que levam às mesmas escolhas, que levam aos mesmos comportamentos, e isso vai criando experiências muito iguais, emoções que vêm dessas experiências, né? Que vão gerando ali redes neurológicas muito padronizadas no cérebro, que é o que ele chama de programa. Você fica ali naquele programa que é condicionado pelo seu corpo. Só que esse programa, ele meio que te obriga a viver no passado, naquele dia ali que você se baseou, que você foi repetindo aquilo, você foi repetindo aquilo, e quando você vê, você tá, sabe, a sua vida está muito baseada no passado, em coisas que você está acostumado a fazer. Por isso que eu falo essa questão, né, da zona de conforto, de pensar fora da caixa, de sair, porque tem uma hora que você tem que se perguntar quanto espaço na sua vida tem para o desconhecido, para o imprevisível. Que ainda tem essa, ele fala também isso aqui. Quando acontece alguma coisa fora da sua rotina, que vai quebrar a sua rotina, você fala, ah, não, peraí, isso é inconveniente, isso é incômodo, isso aqui está atrapalhando a minha rotina. Não, peraí, não quero ir lá fazer isso não. Você nem gosta, porque você fica viciado nesse programa automático, em que seu corpo está funcionando ali, literalmente num piloto automático. E quanto de consciência tem nisso? Quanto de consciência tem nesse seu dia? Né? Consciência no sentido de intenção mental, intenção cerebral, de você colocar... O que você está colocando a sua energia ali? Em que você está colocando a sua energia? Em nada, você está ali só seguindo, sabe? Você vai levando, é a sua vida. E você não está presente, você não está se dando conta. Você não está respirando, se sentindo vivo, se sentindo energético, se sentindo radiante, dando honra, né, para o seu dia. E aquela coisa que a gente vem muito falando, né, na Profecia Celestina, de apreciando o belo. Não, você vai lá, eu que desço com o Beni, uma das primeiras coisas que eu faço depois de tomar o café da manhã, descer com o Beni para fazer xixi, passear, né? Você está se dando conta desse momento, apreciar aquela natureza ali que você passeia, apreciar o fato de você ter seu cachorrinho que você ama, sei lá, né? Cada um adapta aí para a sua realidade. Mas assim, não, a gente faz meio no automático, se você não é uma pessoa que frequenta o Tools for Life, porque isso tudo vai mudar agora se você ainda não tinha essa consciência. Né? Mas é isso que a gente está querendo trazer. Assim, essa gratidão por aquele momento, observar, estar presente, não se permitir ficar ali só no piloto automático, viciado nessas emoções, onde você, de certa forma, sente que controla, né? Porque a gente fica viciado nesses programas, porque é como se esses programas eles pudessem, assim, prevenir o que vai te acontecer. O cérebro ele faz isso até por uma defesa. A intenção é boa, né? É como se fosse assim, você vai passar por um estresse, então já vou prevenir para você se preparar para aquilo. Só que esse é que é o ponto. Muitas vezes a gente está ali baseando a nossa vida e essa rotina e esse programa que a gente acaba se condicionando a ele, né? Muito baseado em sentimentos negativos, em crenças limitantes. E a gente não está, como eu falei aqui, apreciando o belo, se sentindo grato. A gente não está baseado em emoções elevadas. A gente está baseado ali em emoções meio do mesmice, de comodismo, até negativas. Inclusive, se você vem vindo de repente, emoções negativas mesmo, tipo passou por algum trauma, ou um abandono, ou perdeu o emprego, ou sei lá, está insatisfeito no emprego, está insatisfeito numa relação, qualquer coisa assim negativa, pior ainda, né, gente? Porque esse programa ele está se baseando nessas emoções. Então, assim, se você está uma pessoa com medo, com estresse, tudo isso, gente, vai gerando pensamentos, né, de medo, de estresse, eles geram descargas elétricas, e os que geram sentimentos, que os sentimentos, as emoções, elas são criadas por esses pensamentos como
um registro, um resíduo químico. Tá? As emoções, elas são geradas nesse nosso programa, nesse nosso sistema, como resíduo químico de um determinado pensamento. E se a gente for parar para prestar atenção, muitas vezes esses pensamentos são negativos, são de medo, de estresse do que está por vir, ai, saco cheio, preguiça do que está por vir, que você vai para aquele trabalho que você não gosta, ou está naquela relação, ou está naquela situação que você não gosta, enfim, muitas vezes vem daí e vai gerando emoções o quê? Negativas, baixas, né? Então você vai gerando um campo eletromagnético ao seu redor, que a gente chama de psicosfera, campo eletromagnético, campo quântico, já contaminado por esses pensamentos e emoções, né, negativas. Então, assim, e esses pensamentos e emoções, eles vão gerando justamente esse campo eletromagnético, que é o que a Lila estava falando, que geram uma assinatura eletromagnética, né? Uma assinatura energética de quem você é. Isso passa a ser um estado de ser, né? Você passa a incluir aquilo na sua personalidade, você leva aquilo onde você vai, né? Você acaba Mas, Kel, emanando aquela vibração. Entendeu o antes que de eu estava entrar falando? nessa parte, eu acho que eu queria só voltar um pouquinho Uhum. num momento que ele fala que é super importante, de como que as memórias Sim, tá. acontecem no nosso cérebro. Você quer falar? Senão eu leio aqui. Não, você pode especificar mais, mas assim, basicamente as memórias, elas são uma manutenção desse registro dessas emoções, desses aprendizados, né? Quando você faz um aprendizado novo, você está gerando uma nova conexão neural. Você tem essas redes neurológicas, né, de fazer uma coisa, de fazer outra coisa, e elas vêm todas juntas, isso forma um conjunto de redes neurais ali que vão gerar um pensamento, um comportamento, uma emoção. Então, basicamente, isso explica, é a base da psicologia. É, Como você pensa, determina como você se sente, que determina como você vai agir, né? E ela funciona muito assim como uma rede, já vem em conjunto, né? E assim, quando você quando você tem um impacto emocional numa emoção muito forte ali que vem, isso ajuda você a gravar mais. Quanto mais emocionado, quanto mais forte é uma emoção, quando você está pensando, se sentindo de uma determinada maneira, mais você grava aquilo. O que explica muito porque que a gente fica muitas vezes preso a traumas. Eu já vou deixar você especificar aí o que você quer ler do livro, tá? Mas só para explicar de uma maneira geral, porque às vezes assim, a gente fica muito ali na explicação neurocientífica, eu quero explicar como você vivencia isso, tá? E aí você vem com esse lance aí que você quer ler, tá ali, do livro. Mas só para explicar assim, então muitas vezes a gente fica preso num trauma, numa situação que a gente está vindo que marcou muito a gente, e aquilo fica deixando a gente preso nesse circuito, porque justamente a memória é a manutenção dessas emoções que foram muito fortes e que ficam muito mais fortemente gravadas. Esse circuito vem muito mais facilmente para gerenciar aí o resto da nossa vida que vai no piloto automático, né? Esse piloto automático é muito influenciado, fica condicionado a essas emoções. Quanto mais fortes são essas emoções, mais influência ela tem nesse seu piloto automático que eu estava explicando aqui. Né? Então, por isso que a gente exatamente. tem que se abrir para o novo, a fazer novos aprendizados, a pensar de novas maneiras, porque quando você aprende, você se possibilita fazer novas conexões. E já a memória é uma repetição, é uma manutenção de todo esse sistema ali que foi ativado, né? Esse sistema de rede neural, esse sistema Ele diz, só neurológico. para as pessoas entenderem melhor, ele diz que quando a gente vivencia alguma coisa, a gente tem uma experiência, a gente faz um registro daquela experiência Uhum, através do que a gente sente. Então, assim, você vivenciou, sei lá, o resultado de um exame ou uma traição, qualquer coisa assim importante na sua uhum, vida. E todo pensamento está atrelado a um sentimento. Quanto mais forte for esse sentimento que vai ser criado através daquela experiência, maior é aquele registro, mais forte uhum. fica aquilo fica registrado dentro de você. E as memórias Sim. a longo prazo, ele diz assim, ó, quanto mais forte o quociente emocional de um acontecimento. Peraí, vou ler de novo. Quanto mais forte o quociente emocional de um acontecimento em sua vida, mais duradoura a impressão no cérebro. É assim que se Isso. formam memórias de longo prazo. Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões.
Então, você teve um trauma e você fica revivendo aquilo, você fica relembrando aquilo, de alguma forma, você fica reforçando aquele circuito neural. Então, ele vai ficando mais forte dentro de você. E aqueles Isso. sentimentos, os nossos pensamentos, eles funcionam assim. Um pensamento, ele tem uma carga elétrica. Imagina assim, uma tempestade. Ele tem uma carga elétrica, uma energia. E aí, ele desencadeia uma reação química. Essa reação química vai gerar um sentimento. Então, primeiro você tem um pensamento, aí os seus neurônios vão lá e falam para o corpo assim, ó, eles dão uma reação química que mandam produzir determinado sentimento, porque as nossas glândulas, elas fabricam os hormônios do bem-estar, das sensações boas, da alegria, da tristeza, da frustração, da raiva, do nervoso. A gente tem todos esses sentimentos dentro da gente, eles são fabricados dentro da gente por um comando do nosso cérebro que vem de um pensamento. Você está entendendo por que é tão importante você observar seus pensamentos? Porque eles que estão desencadeando toda a reação em cadeia que vai rolar até você se sentir de um jeito ou de outro. Então, quando a gente tem pensamentos muito recorrentes, né, a gente acaba tendo mais ou menos os mesmos pensamentos sobre a gente mesmo, sobre as pessoas. Isso vai virando o que você é. Porque você fica tendo as mesmas reações químicas. Você fica tendo a mesma reação em cadeia dentro do seu organismo. Porque os pensamentos que eu falei para vocês, eles têm uma carga elétrica. Os sentimentos têm uma carga magnética. E essa carga magnética, ela gruda no pensamento. Então, Exatamente. o pensamento, ele fica grudado no sentimento. E aí, se você pensa todo dia, eu sou uma burra, eu sou feia, eu sou gorda, eu faço tudo errado, você já está gerando sentimentos de depressão, de frustração, de raiva de você mesma. E esses sentimentos ficam grudados naquele pensamento. São as formas pensamento, né? Elas vão tomando uma forma e elas ficam aqui na sua assinatura energética. Então, tudo que você pensa gera sentimentos relacionados àquele pensamento que fica tudo à sua volta. E isso passa a ser o que você é. Olha que interessante. Então, a gente precisa ter mais autonomia sobre esses pensamentos para gerar melhores sentimentos e melhores sensações. Aí você pode falar assim, pô, mas por que o nosso organismo produz as coisas ruins, né? A gente é uma fábrica de emoções. No nosso cérebro, o nosso cérebro é uma fábrica de emoções. Porque esses pensamentos de estresse, cortisol, adrenalina, eles são super importantes. Eles nos trouxeram até aqui. A gente sobreviveu muito por causa deles. Porque antes, quando tinha um urso, um leão, um predador, ou qualquer perigo, um fogo, a gente libera esses hormônios de estresse, que era pra gente correr, fugir, se esconder ou enfrentar aquele perigo. Então, os nossos músculos ficam mais ativos, a gente fica mais ligado no corpo, a gente fica tipo um bicho, assim, super alerta, com os nossos sentidos na potência máxima para a gente poder resolver o perigo. Só que isso tá super dentro da nossa natureza. Porque depois que você resolve o perigo, aquilo passa e você se sente super bem, que você sobreviveu, que você venceu um perigo. Aí vem os outros hormônios que compensam aquilo. E era para ser assim. E é assim que era antes. Só que hoje em dia, a gente fica liberando os hormônios de estresse sem parar. Isso começou a se tornar crônico na vida das pessoas. A gente vício. fica vivendo, a gente começou a viciar nos hormônios do estresse. Olha que terror! Nessa adrenalina, nesse cortisol, que ele é feito para durar alguns minutos na sua vida e depois resolver o perigo. A gente fica vivendo nesse estado. E aí, consequentemente, a gente tem doenças. Porque o nosso organismo desequilibra inteiro por dentro. Nosso cérebro se desequilibra. Sabe uma coisa interessante, que é antes de você falar da parte genética, inclusive, que isso acarreta? Ele fala que é como se fosse um monte de baterista junto, fazendo um monte de barulho assim na bateria, simplesmente tocando todos os barulhos da bateria ao mesmo tempo, sem a menor cadência, sem o menor ritmo, sem a menor harmonia. Gente, quando ele falou isso, eu me identifiquei e eu vi que uma vez a minha cabeça estava tão assim, com tanta informação, que parecia justamente que estava um monte de gente tocando bateria, tudo desordenado ao mesmo tempo, sabe?
não tinha um ritmo, não tinha uma cadência, não tinha uma sequência. Ah, vou fazer isso, depois eu faço aquilo. Ah, que legal, cumpri. Agora eu vou lá, resolvo aquilo e tudo está claro. Porque quando a gente está bem, está tudo claro na nossa mente. A gente dá conta de fazer as coisas. A gente está com tudo organizado. Se tem um imprevisto, a gente resolve numa boa. Quando a gente está estressado ou com muita informação na cabeça, parece que deu um nó. Parece que está um emaranhado assim, sabe? Parece que a cabeça tá assim, ó. Sabe? Parece que é um ninho. E isso é muito nocivo, isso faz muito mal pra gente. E a gente não consegue resolver nada. E aí gera mais sentimento de frustração, de raiva, que gera mais pensamento, que vai te fazer produzir mais desse sentimento e vira uma bola de neve. Então a gente tem que sair. A gente tem que sair desse círculo vicioso. A gente tem que romper com esses vícios, tá? Deu para entender como é que acontece dentro da gente? Qual a importância de se perceber os pensamentos que a gente tem? Eu queria até deixar um certo dever de casa para até semana que vem, a gente, se puder anotar aí no notas do celular ou num caderno, com o que você mais gasta energia aqui? O que você mais pensa? Entendeu? Fazer uma sequencinha, assim. Ah, as coisas do cachorro, ah, as coisas do filho, ah, as coisas de saúde, ah, as coisas de beleza. Ficar anotando as coisas que mais passam na nossa cabeça para a gente trazer para a consciência tudo que a gente pensa e que é nocivo e que depois a gente vai jogar fora e vai manter só as coisas que realmente são importantes, que nos impulsionam para frente. É, porque é o que ele fala, né? A gente fica, por esses condicionamentos, por ligarmos o piloto automático, né? O nosso corpo, ele fica viciado nessas emoções que são resíduos químicos dos pensamentos. Elas, né, os pensamentos, como a gente estava falando aqui, eles geram essas cargas magnéticas, eles ativam ali todo um sistema nos nossos neurotransmissores e tal, e essas emoções acabam sendo resultado desses pensamentos, mas a gente fica viciado, mesmo que sejam emoções negativas, a gente não se dá conta, mas é isso que ele está chamando de um condicionamento, você acaba ficando viciado naquilo, né? E você não está praticando a sua intenção ali de, peraí, deixa eu monitorar que pensamentos são esses que estão gerando o meu piloto automático, como é que está esse meu piloto automático, né? Está baseado em quê? Em emoções negativas? Não, eu preciso cortar esses circuitos neurais, eu preciso mudar esses circuitos. Então, assim, quando você vê, você está repetindo uma vida, uma maneira de funcionar, uma maneira de pensar, uma maneira de se sentir. Você não consegue se sentir próspero, se sentir grato, porque você está viciado em pensamentos e sentimentos negativos, que já estão até ali influenciando o seu campo eletromagnético, gerando uma assinatura energética, um estado de ser, influenciando na sua personalidade, influenciando no seu humor. Então, quando você é orientado para mudar seus pensamentos, a parte das emoções, que são um vício ali, que você acabou gerando uma marca muito forte nesse seu sistema, não permite que você acesse esses pensamentos mais elevados, né? Porque ele mostra aqui no livro como cada pensamento e emoção tem uma determinada frequência. Depois a gente até posta isso lá no Tools, né? Como é que realmente isso comprovadamente, assim, isso gera um campo eletromagnético, são frequências realmente mais baixas, mais altas ou mais baixas. Então, assim, você acaba não acessando aquilo se você está preso no vício de emoções, tá, negativas. Então, assim, como a gente tem que trazer isso à consciência e cortar isso intencionalmente, que ele fala que muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso quando tem um choque muito grande de uma doença, de um trauma, que fala, nossa, eu não posso continuar assim. Porque aí você sai, né, você tem um despertar, às vezes, vindo pela dor. É a famosa história, né, vai ter um despertar pelo amor ou pela dor? Vamos fazer isso pelo amor, pela consciência, pelo amor à vida, pelo amor a nós mesmos, pelo amor ao nosso potencial máximo que a gente quer buscar, se apaixonar pela nossa vida, ao invés de ir levando, ir repetindo essas rotininhas aí, né, sem se abrir para o novo, sem se abrir para as infinitas possibilidades. Olha que incrível Raquel, isso, né? Vamos nos deixa eu contagiar só com isso. completar isso que você falou com o que eu ia ler aquela hora e esqueci, que eu comecei a me empolguei aqui, mas só para finalizar isso aí, ó. Que ele diz assim, que formam memórias de longo prazo, até aqui eu li. Aí ele fala, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões. Aí ele fala assim, quanto mais você repete um pensamento, escolha, comportamento, experiência ou emoção,
mais aqueles neurônios são acionados e reunidos e mais manterão um relacionamento de longo prazo. E ele dá um exemplo, ele fala assim, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que você sente medo, essa emoção te influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas no cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo. Quando você perceber, você vai estar preso num ciclo no qual o pensamento cria o sentimento e o sentimento cria o pensamento. Um alimenta o outro. Entendeu? Exato. Por isso que às vezes você está com medinho. Aí você começa a sentir aquilo. Aí esse sentimento faz você pensar mais coisas que te dão medo. Aí esse medo, esse pensamento te dá mais medo ainda. Aí esse medo te faz pensar em outras coisas ainda. E você vê, você gerou um medão enorme a partir de um medinho. Então, mais pra frente a gente até vai aprender que tem que cortar no começo, enquanto ele ainda é pequenininho. Não pode deixar isso ficar circulando no seu corpo, porque aí aqueles sentimentos todos, aquelas químicas todas relacionadas a esses sentimentos, né, respectivas a esses sentimentos, já estão circulando. Aí você tem que esperar passar até produzir os hormônios de alívio, de bem-estar, não sei o quê. Então fica muito mais difícil. Aí só para E os terminar a pensamentos frase. negativos, gente, eles estão totalmente ligados aos hormônios, por falar em hormônios, né? Você produz aí o hormônio do estresse, o cortisol, por exemplo, você aumenta o cortisol, você gera toda uma alteração no seu corpo mesmo, por isso que ele fala, né? Até seus níveis de glicose aumentam, porque o corpo vai se preparando ali para luta ou fuga, né? Então, assim, ele vai para o combate, luta, fuga ou paralisação, mas enfim, ele vai tensionando os seus músculos, ele te prepara, ele te joga glicose ali para você poder se preparar para correr ou para lutar. Enfim, então o seu corpo ele fica realmente num estado muito mobilizado ali, né, em termos de neurotransmissores e hormônios. Então, assim, muitas vezes você fica viciado nisso para se sentir vivo. Mas essa não é a maneira adequada de se sentir vivo, porque isso vai desgastando demais, né? O corpo ele pode acionar isso por curtos períodos de tempo, mas ele fala isso, você fica cronicamente viciado nesse sistema, esse sistema passa a ser o seu programa automático, né? Você vai gerar doenças com certeza, porque vai alterar todo o seu sistema ali de funcionar. Isso não é para ser... o corpo não está adaptado para viver isso num tempo maior, né? Esse estresse crônico, ele realmente vai desgastando demais o nosso sistema. Então é quando a gente precisa sair do piloto automático e praticar a consciência. Peraí, eu tô tensa, peraí, eu tô com uma certa taquicardia, peraí, eu tô me sentindo assim ou assado, deixa eu ver. Por isso a importância da meditação, né, do mindfulness, que é trazer essa consciência para o momento presente, para ir monitorando isso, não deixar ir assim, esse corpo que vira um lado inconsciente ali, tomar conta da gente, né? A gente ativar o poder da nossa mente consciente. Para terminar o que eu estava lendo, e olha que interessante, ele fala que os pensamentos são o vocabulário do cérebro e os sentimentos são o vocabulário do corpo. Isso é muito legal. E o ciclo de como você pensa e sente se torna seu estado de ser. E muitas vezes esse estado de ser está no passado ou no futuro previsível. Aí ele diz que ou você fica remoendo coisas que aconteceram, quando você foi demitido, ou quando você estava numa época áurea da sua vida, ou quando você beijou aquela pessoa, ou você fica remoendo coisas do passado, na maior parte do tempo. Lembra do dever de casa que a gente vai fazer, de anotar os nossos pensamentos? Observem se os seus pensamentos estão no passado, no presente ou no futuro. Eu duvido que estejam no presente. E assim, ele diz que ou a gente fica muito remoendo as raivas, aquele xingamento que alguém deu pra gente, ou aquele distrato que alguém fez, alguma coisa que já passou, seja ela boa ou ruim, ou a gente fica vivendo o futuro previsível. Que é assim, tá, eu vou tomar banho, aí depois eu vou preparar um tomate, aí depois eu vou dar comida do Blublu, aí depois eu vou sair, eu vou botar aquela roupa, aí eu vou ligar pra alguém no caminho e não sei o que, eu vou falar pra essa pessoa tal coisa, e nesse meio tempo eu vou e faço aquilo outro. Você fica organizando aquele futuro previsível. E aí parece até que as coisas já aconteceram. E ele diz que de fato já aconteceram quando você faz isso. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo começa a acompanhar a nossa mente. Igual quando a Kelly estava falando do dia que a gente acorda, vai fazer o café e começa a fazer um monte de coisa no automático, o corpo vai acompanhando a mente.
É. sabe? Então, quando a sua mente está fazendo essas previsões futuras, você já sabe tudo o que vai acontecer, o corpo vai indo. E ele entra em ressonância com aqueles seus pensamentos. Então, a gente tem que observar quando a gente está no passado e quando a gente está no futuro. E trazer para o presente. Quando a gente quiser ir para o passado ou para o futuro, pode, mas tem que ser conscientemente, com um propósito. Ah, eu quero Sim, relembrar uma coisa maravilhosa. Ou então eu quero construir um futuro que eu quero atrair. isso, Porque a gente está exatamente. exercitando isso. A gente não pode deixar o cérebro, a mente, quer dizer, ficar como um cavalo solto, indo para onde ela quer, porque aí você não tem controle Exatamente. sobre seus É. próprios pensamentos. Aí quando você quer concentrar para ler o livro, você não consegue. Quando você quer se concentrar para ouvir a live, você não consegue. Quando você quer se concentrar na aula do seu professor, você não consegue. Quando você quer focar num trabalho que você tem que fazer ou numa missão que você tem que fazer, você não consegue, porque a sua mente está solta, igual um cavalo selvagem, entendeu? A gente precisa começar a observar. A meditação, mindfulness, isso tudo funciona como exercício, mas o principal é você se observar. Por isso é que eu acho que anotar nessa primeira semana vai ser muito legal. Por mais que você ache bobo, assim, né? Se falar, tô aqui anotando o que eu penso. Gente, vai fazer muita diferença. Porque o fato de você anotar vai ligando aqui, ó. Ah, você vai ficando consciente do que você está pensando. Aí você não começa mais a pensar no automático, entendeu? Você começa a ficar Uhum. atento a você mesmo. É mais ou menos Sim. assim. Kel, eu queria só que você falasse, porque vai terminar já já. Eu queria que você falasse da genética, porque é muito interessante a parte que ele fala. A gente combinou de você comentar essa Uhum. parte. Como que a gente, através desses pensamentos e sentimentos, a gente liga o botão genético positivo ou negativo. A gente cria Sim. saúde ou a gente cria doença através desse sistema pensamento, sentimento, dessa bola de neve que a gente explicou, já repetiu várias vezes. Foi até um pouco repetitivo, mas é porque, como é um assunto novo, é bom que a Mas gente é bom que vai repita para a entrando. galera firmar bem o É, entendimento, tá? Mas mais é, para frente a gente vai se familiarizando com esses processos internos e aí a gente vai seguindo de uma forma mais fácil, tá? é. Fala aí, que é o da parte genética para a gente Basicamente, eu estou finalizar. sempre me prendendo a, não vou entrar em detalhes, né, porque eu acho que o importante é saber como é que a gente está praticando isso. Basicamente, o papel fundamental dos genes é facilitar a produção de proteínas, né? E para uma célula produzir uma proteína, um gene específico tem que ser expresso. E assim, antigamente a gente ficava ali à mercê do DNA. A gente achava que, bom, se você tem uma predisposição genética, você vai desenvolver aquilo, você vai ativar essas proteínas, né, para serem funcionais. Esses genes vão trazer a produção dessas proteínas que já vão, então, influenciar todo o seu corpo. E o que a gente vem descobrindo agora, através de pesquisas, né, da ciência, da epigenética, é que não é o gene sozinho que cria doença, né, que o ambiente, isso que é a grande informação assim revolucionária, né, dessa nova era, que o ambiente ele programa os nossos genes para criar a doença. Então você pode até vir com aquele gene, mas assim ele só vai ser ativado, ligado ou desligado dependendo do ambiente. Não é só o ambiente externo, né? Mas também o ambiente, e principalmente, que é o foco aqui do nosso estudo, o ambiente interno, dentro do nosso corpo. E isso se estende para fora das nossas células. Então, assim, o que vai fazer realmente esse gene se manifestar ou não? Esse ambiente interno. A gente não está falando aqui que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles produzem, né, todo um campo eletromagnético, que as emoções elas são um feedback químico desses pensamentos, são produtos finais, né, dessas experiências que a gente vai tendo internamente. Então, quando a gente vai reagindo a uma situação que aconteceu no nosso ambiente externo, e isso produz uma emoção, isso gera toda uma química interna, né? Que vai sinalizar para os nossos genes se ligarem ou não, né? Eles vão produzir uma expressão aumentada daquele gene, né? Eles vão fazer uma regulação ascendente, então você já tem aquela predisposição ali genética. Então, dependendo de como você reagiu a uma emoção, de uma coisa que te aconteceu, você vai ativar essa regulação ascendente, você vai ativar que esses genes sejam produzidos e ativados, ou uma regulação descendente, você vai desligar
a força daquele gene, né? Você vai produzir uma expressão diminuída do gene, que é o que ele chama de regulação descendente. Então, assim, não é o gene propriamente dito, ele não vai mudar, tá? A expressão dele é que vai mudar, se ele vai ser expresso ou não. E isso é o que mais importa, porque é isso que de fato vai afetar a nossa saúde e a nossa vida. Né? Então, por mais que você venha com uma predisposição genética para uma doença, isso não significa que você está assim, fadado a ter aquilo. Vai depender do quanto você vai regular internamente essas suas emoções, essa sua química interna para ativar ou não aquele gene. Então, assim, você pode simplesmente, isso, né? ter uma química, um ambiente interno que vai favorecer que você expresse a saúde e não a doença. Não ligue aquele gene, entendeu? Não ligue aquilo. Então você não vai desenvolver aquela condição que você veio ali, né, com uma tendência, e sim, você vai permanecer saudável, que você está fazendo a escolha de se manter saudável. E outra, o mais interessante é que além do mais, além de você não ficar totalmente vulnerável e, como eu digo, assim, né, dependente dessa predisposição genética, você ainda pode alterar essa expressão ali dos seus genes e passar isso para os seus descendentes já alterados. Isso que é o legal, né? Então, assim, você não fica mais... você corta aquela cadeia ali, né? De repetir aquela doença e tal. Entendeu? Você percebeu isso também? Que além do mais, você pode fazer essa alteração na transmissão para os seus descendentes, né? Porque, na verdade, isso mostra que os genes, eles, na verdade, eles vêm mostrar o quanto existe essa conexão mente-corpo, né? As emoções, como elas influenciam na nossa saúde. Então, ele comprova realmente que, através disso, realmente, assim, os genes, eles são dependentes da experiência, do comportamento, de todo esse ambiente interno ali, né? Criado pelas suas emoções. Então, quer dizer, modificando as suas emoções, você modifica a sua saúde, você modifica a expressão dos seus genes e você modifica o seu corpo, a sua mente, o seu futuro e até o futuro dos seus descendentes, porque você simplesmente vai desligar aquelas proteínas que você não está mais favorável a expressar pela sua condição mental, pelo seu estado de ser mais saudável. Então, quer dizer, você toma a rédea da sua vida, você passa a controlar isso, você recondiciona o seu corpo a essa mente mais saudável, né? Então você não fica ali suscetível simplesmente a uma predisposição genética. Isso é uma base muito importante para a psicologia positiva, porque vem falar a importância desse monitoramento de pensamentos e emoções positivas, da gente se injetar todos os dias, né, fazer pelo menos 5 minutinhos diários de afirmações positivas, de achar motivos para se sentir grato, motivos para pensar positivo, trocar os pensamentos negativos pelos positivos, não se permitir ficar ali naquela areia movediça que fica te puxando para aqueles pensamentos derrotistas, e sim, não, peraí, não aconteceu ainda, mas tudo bem, vou lá, vamos seguir em frente, um dia de cada vez, vou dar a volta por cima, sacudir a poeira e pegar aqui o bom desses aprendizados, né, que vieram de situações que não eram bem o que eu queria, e não deixar isso moldar as minhas experiências, não deixar isso gerar essas descargas elétricas, essas cargas magnéticas, essas reações químicas negativas, porque eu já sei que minimamente, gente, se não for para criar um futuro melhor, minimamente eu vou estar prevenindo o meu corpo de criar doenças. É isso que você tem que pensar, né? Então, assim, é uma receita de saúde, em primeiro lugar. Além de você poder ser agora capaz de vislumbrar realmente um novo futuro, de você se sentir co-criador da sua realidade, né? Como a Tuti falou, não ficamos reféns da genética. Isso, exatamente não ficamos isso. reféns. Essa era a Bom, palavra que eu estava querendo, eu acho que a refém. gente vai Isso. ter que terminar por aqui, não deu tempo de falar as outras coisas, mas a gente dá uma pausa aqui, nessa parte onde a gente completou 1 hora, e a gente continua esse segundo capítulo, que é muito interessante, ele é um pouquinho mais técnico, mas ele é muito interessante. Ele vai falar ainda das ondas cerebrais, sobre as ondas beta, alfa, teta, delta, gama. Ele vai falar como que a gente retoma essa nossa energia, que a gente perde muito dessa nossa energia
pensando no passado ou pensando no futuro, e quando a gente coloca a energia no presente, é quando a gente cria o que a gente quer para a nossa vida. A gente precisa ter essa energia disponível para a criação do que a gente quer. Se a gente gasta com tudo, todo o resto, né? Porque não é só passado e futuro. Ele mostra aqui um quadrinho que é muito impressionante, esse aqui da página 81. Vê se dá para ver. Tá vendo? Todas essas coisas aqui, ó, são a gente tem circuitos neurais para cada uma dessas coisas, que são exercícios, comida, passado, futuro, problemas, doenças, roupas, compromissos, notícias, TV, computador, e-mails, Facebook, YouTube, não sei o quê, dor, corpo, rosto, irmãos, pais, chefe, colega de trabalho, não sei o quê. Gente, é muita coisa para a gente gastar energia. Por isso é que hoje a gente começa esse trabalho de autoconsciência para ver com o que a gente está gastando a nossa energia. Tá? Então vamos ficar atentos se essa energia está no passado ou no futuro previsível, e vamos ver também quais são esses fatores, quais são esses itens que estão despendendo toda essa energia e te deixando assim sugado, sem energia disponível para colocar nas coisas que você realmente intenciona para sua vida. A gente vai falar disso na nossa próxima live. Eu ia ler para vocês aqui uns exercícios, quer dizer, uns estudos que eles fizeram com vários grupos de pessoas voluntárias, que são muito impressionantes os resultados. Eu vou dar só um exemplo de um para a gente finalizar, que, por exemplo, eles pegaram um grupo de pessoas e dividiu em dois e falaram para um grupo: só imagina que você está fazendo flexões e fortalecendo o seu bíceps. Só imagina, fica fazendo isso por determinado tempo, 5 dias da semana, por tantas semanas. Eles fizeram esse estudo com esse grupo e, gente, só de imaginar, o bíceps cresceu em mais de 10%. Só de imaginar, eles não fizeram nenhum exercício. Aí o outro grupo era para tocar piano. Um grupo ficou fazendo os exercícios com os dedos no piano, o outro grupo ficou só imaginando o que estava fazendo. E, gente, as mesmas áreas cerebrais foram ativadas e, assim, os resultados são muito surpreendentes com relação ao poder da visualização. Então, quando a gente está visualizando uma coisa do passado, uma coisa do futuro ou uma coisa que a gente quer, a gente está fazendo uma coisa que é muito poderosa, só que a gente não sabe o quão poderosa essa coisa é. E a gente vai aprender isso, tá? É uma coisa que realmente a gente vai tendo umas informações que dão uns insights repentinos, mas outras coisas vão sendo conquistadas aos pouquinhos. Por isso que é importante fazer o dever de casa que eu passei para vocês, de trazer para a consciência, anotar se está no passado, se está no futuro previsível e quais os itens que gastam a sua energia. Porque assim a gente vai ter consciência do que está, da onde você está colocando a sua atenção, porque onde você coloca a sua atenção é para onde sua energia vai. E a gente vai poder fazer uma limpa, tá? Para só ficar realmente as coisas boas, as coisas úteis e que melhoram nossas vidas. Sim, e depois de fazer essa observação, né, desses pensamentos e sentimentos, se estão no passado, no futuro, quanto deles é negativo e positivo, né, que você vai ver que infelizmente a maioria ainda deve ser negativo, mas já fazer essa injeção, essa troca ali, nessa substituição por pensamentos que produzam estados mais elevados de alegria, de amor, de inspiração pela vida, de esperança, de gratidão, de 5 a 10 minutinhos por dia. E isso, ele cita aqui exemplos também, né? Que quando a pessoa faz isso, os níveis de IgA, que é uma proteína que é responsável pelo nosso sistema imunológico, de defesa primária e tal, aumentaram em média 49,5% em relação ao grupo de controle que não tinha feito. Então, assim, realmente isso pode produzir, você sentir essas emoções mais elevadas, pode produzir essas mudanças epigenéticas que a gente estava falando aqui, né? De você influenciar na saúde do seu corpo, você ter realmente alterações significativas, tá? Então, não só em relação a você cocriar aquela vida, porque o cérebro não diferencia entre o que você está imaginando e o que você está realmente vivendo, então você já se colocar naquele campo eletromagnético mais alinhado com o que você deseja, com o que você quer, como também porque isso é basicamente saudável para a sua vida. Então, assim, por que não fazermos, né? Isso já é realmente uma nova maneira, igual a gente faz ginástica,
né? A gente faz, enfim, milhões de coisas aí para o nosso corpo. É mais uma nova maneira de lidar com o nosso corpo, de começar o nosso dia, ou finalizar o Ó, nosso dia. a Incluir isso no Karina, nosso dia. a Karina falou assim: eu já vivi isso, infelizmente saí desse flow, voltei para o modo automático, quero muito viver novamente. Karina, normal. Eu também já passei por isso Sim, várias vezes. É é, difícil a gente ficar lá. Na verdade, é uma prática diária, mas aos pouquinhos a gente nunca volta tão regredido quanto antes, entendeu? Aos isso. pouquinhos a gente vai plantando sim essas sementinhas, vai colocando sim esses tijolinhos de um novo ser dentro da gente com a prática. É igual a meditação. Às vezes a gente está super no flow, está super viciado na meditação, praticando direto. Aí de repente você faz uma viagem, sei lá, desanda tudo. Aí depois é difícil voltar, mas você nunca volta do zero. Você sempre está evoluindo de alguma forma. O importante é voltar. A gente equilibra, desequilibra, mas o importante é equilibrar de novo. Tá, pessoal? É E isso. esse é o objetivo aqui, né, do nosso grupo, porque aí a gente vai se lembrando de fazer isso, se mantendo É. no flow, né? A gente está, A gente na vai se verdade, ajudando. continuando a Exatamente. mensagem celestina de se manter num estado elevado, percebeu que baixou a vibração, como fazer aqueles exercícios para voltar de novo para aquela vibração e voltar para o flow, né? Então, é a mesma Exatamente. mensagem, mas agora com os toques científicos, tá bom? É por isso que aqui se chama Tools for Life. A gente vai Exato. fortalecendo e usufruindo de ferramentas para a vida. Tools for Life significa ferramentas para a vida. Sim. Que é a ideia é facilitar a nossa vida e se manter no flow, se manter na sua plenitude, através dessas ferramentas que a gente quer trazer para vocês. E a gente vai lembrando uns aos É, outros aqui, né? isso. E Porque às vezes alcançar. eu sei isso tudo, já li isso tudo, só que eu esqueço. Às vezes, É, dependendo do que acontece, eu posso me esquecer. Aí você me lembra, entendeu? A gente isso. vai se ajudando. Inclusive, a gente tem que se lembrar sempre, uns aos outros, do quão divinos nós somos, do quão maravilhosos e iluminados nós somos, porque a nossa essência é o amor, a nossa essência é maravilhosa, é luz, ela é perfeita, só que a gente esquece disso e a gente se maltrata muito. Então, aqui no nosso grupinho, acho que a missão principal é a gente lembrar uns aos outros disso. Tá bom, É. pessoal? De nos Fiquem com amarmos, de nos Deus. conectarmos com a nossa chispa divina, de acreditarmos que somos capazes, de injetar certeza, de acreditarmos nos nossos sonhos, de nos mantermos com a vibração elevada, para entrarmos no flow, recebermos os sinais e sermos encaminhados para a nossa melhor versão e para uma vida com mais autorrealização e mais felicidade, né? É E isso, tudo isso pessoal. começa com a gratidão, hein, gente? 8 A e 8, consciência vamos e a gratidão. finalizando esse primeiro capítulo, porque a gente já estourou 8 minutos. Eu não quero que fique muito longo, porque depois fica ruim das pessoas assistirem. Então, eu quero que a gente consiga terminar em 1 hora certinho, às vezes até um pouquinho menos, para não ficar cansativo e para todo mundo poder acompanhar, tá? Ó, quem tá com o livro na mão, continuem o segundo capítulo. A gente na próxima live vai continuar o segundo capítulo, da metade até o final, e talvez entrar um pouquinho no terceiro capítulo. Então, assim, se você ler até o segundo capítulo, você vai estar junto da gente, tá? Termina o segundo capítulo e a gente vai estar juntinho. Tá bom? Aí mesmo que você não tenha começado o terceiro capítulo, se a gente adentrar ali um pouquinho, você já vai ter uma introdução para depois ficar até mais fácil de ler. Esses são os Aham. capítulos mais legais, hein? O 3, o 4 e o 5. Mas para entendê-los, a gente precisa estar com esse segundo capítulo, que é mais técnico, bem digeridinho dentro da gente, tá? Obrigada pela presença de todo mundo. Esses selos que eu estou ativando aqui é porque o Instagram me deu umas missões de ativar. Eles estão com essa campanha de ativação de selos. Não precisam comprar, tá? Quem comprou, muito obrigada. Acho super fofinho. Mas isso é só uma coisa aqui, uma relação minha com o Instagram. Não é para vocês, tá bom? Eu não sei se fica aparecendo alguma coisa. Não sei, mas enfim. É isso. Um beijo E grande se para tiverem vocês. Uma dúvidas, boa né, noite. mandem para o inbox, tá? E Queria só falar sigam isso, a que se tiverem gente. dúvidas, manda para o Mandem por nosso inbox. inbox, que a gente E, vê os e, e, comentários, e sigam né? a gente no Porque Tools for Life, porque lá a gente vai postar pedacinhos da live, outros pensamentos complementares. E não deixem também de comentar, agora que eu vou salvar a live, comentar o que vocês acharam.
tá? Isso ajuda a Isso. gente pra caramba e é um feedback Sim, super importante. é Agora a gente vai verdade. embora. Beijos. Boa noite. Beijos. Tchau, Tchau. tchau.